Boa noite. Com grande alegria, estamos aqui iniciando mais uma live, canal Música Mensagem. Que Deus abençoe a noite de vocês, todos vocês que estão sintonizados. Já estamos aqui aguardando o pastor Lucas Melo, que vai abrilhantar nossa live, falando sobre um assunto altamente importante. Notícias, catástrofes que têm abalado a humanidade. E eu gostaria que você digitasse no site o que você acha a respeito. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Só mais uma estrofe enquanto o pessoal está chegando, o pessoal está sintonizando aí. Pastor Lucas Melo já está com a gente. Presente. Todo mundo curioso, querendo saber quem é esse pastor, jovem pra caramba. Quem será ele, meu Deus? Que igreja que ele pastoreia? Está todo mundo perguntando, pastor. Que isso? Mas vamos para a segunda estrofe. O clarim que chama os crentes. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Francisco Pereira Neto, lá do Rio de Janeiro. Pastor Manuel Messias. Só gente da alta. Oh, maravilha. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Jesus breve vem buscar a sua igreja. Amém. Graças Amém. a Deus. Tudo bom, pastor Lucas? Tudo bem, graças ao bom Deus. Passou bem o dia? Graças a Deus. Amém. Dei uma ida, dei um Nicolas, pulinho ali em Itabirito. Hã? O Nicolas está dormindo? Tá nada, tá aqui na minha frente na sala vendo desenho. Vamos ver se ele fica assistindo ali, se por acaso ele... Bacana. Só um detalhezinho que eu esqueci de te falar, pastor Lucas. A live entre salas, ela fica assim, com questão do delay. Então, você está falando, eu estou te interrompendo, existe esse probleminha, tá? Entendi. Por conta dela ser uma live, e o pessoal chama entre salas, então a questão do delay, ela atrapalha um pouquinho, né?
Mas eu vou te falar que breve, daqui uns tempos, isso aí nem vai existir, porque a modernidade, a tecnologia, ela vai se aperfeiçoando a cada dia, é ou não é? Exatamente. 5G, Isso, é daqui a pouco verdade. vem 6G e por aí vai. Amém. Pastor Manuel Messias já está com a gente, dando a paz do Senhor. Presbítero Neto, de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, também está com a gente. Que maravilha. Bastante gente. Muito bem. Pastor Lucas, faça uma oração para nós iniciarmos nosso bate-papo, a Amém. nossa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente por essa oportunidade que estamos tendo de termos este momento de comunhão virtual, Senhor, mas na tua presença, onde vamos conversar, bater um papo a respeito de um assunto muito importante, atual, relevante, que o teu Espírito possa nos dar sabedoria, graça e que possamos tratar do assunto com temor diante de ti e diante de todas as pessoas que estão lá na linha de frente envolvidas com toda essa situação. Que daqui, um pouco de longe, talvez no conforto do nosso lar, possamos ter temor ao tratar desse assunto diante do Senhor e também em honra e respeito a todos que estão lá vivendo tudo que vamos conversar aqui. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça na tua palavra, para que possamos ser fiéis à tua palavra e ao mesmo tempo trazer algumas respostas e alguns conselhos e direções para a tua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém, pastor. Muito obrigado pelo carinho em receber o convite, né? Para esse assunto, esse tema estava no meu coração e nós comentamos com você e você se prontificou em nos atender e fazer essa live com a gente, né? Isso é muito gratificante, isso é muito bonito. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo seu esforço, pela sua dedicação e alguns irmãos já entrando online com a gente. E a gente tem orado, pastor Lucas, diariamente nos nossos cultos. Eu creio que presbítero Neto também, pastor Manuel Messias, missionário Arlético, o pastor Valdenir, de Nova Friburgo, Sumidouro, Nova Friburgo, no Rio, acabou de entrar, também tem feito isso na igreja deles. A gente ora a cada dia, a gente tira 5 minutos, 3 minutos que seja, para orar por aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, toda aquela região, todo mundo é sabedor disso e a gente tem orado, não é verdade? Amém. Também temos Nós feito. temos ido doar e existe a necessidade da gente sempre estar intercedendo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o presbítero Neto, o Willer, acabou de chegar o Willer, o irmão Manuel Messias, quem estiver online com a gente, digitasse aí como que está chegando o som, como que o som está chegando para você, do meu áudio e o áudio do pastor Lucas. Digita aí, Willer, boa noite, Willer, paz do Senhor, ele é meu amigo, é meu irmão e meu primo, já pensou, pastor Lucas? Uai! Ele congrega com o pastor Adriano, lá no bairro de Lourdes. Ah, tá, o Adriano Corrêa. Madureira. Ele congrega com ele. Tá bom, os dois sons. Obrigado, Lívia. Obrigado. Muito bem. Então, você também tem tirado momentos, eu tenho certeza, para orar por esse povo, não é verdade, pastor? Amém. Olha quem acabou de chegar. Presbítero João Batista, de Macaé, no Rio de Janeiro. Paz do Senhor, meus irmãos, todos aí presentes. Amém. Todo mundo dizendo que o som está bom. Que maravilha, que bom, que bom. Que bom. Muito bem. Pastor Lucas, você, meu querido, pertence a qual igreja? E nessa igreja que você atua, qual é o seu cargo ali? Você poderia nos falar? Porque muita gente, com certeza, vai ter essa dúvida, vai querer saber, né? Vai te perguntar depois. Você pode passar para nós? Amém. Então, meu nome já foi dito, né? Meu nome é Lucas. Melo. Eu sou natural da cidade de Mariana, mas lafaetense desde 2008 e de coração agora lafaetense. Não saio daqui, só saio daqui se Jesus mandar. Deixa eu fazer um parênteses aqui.
Presbítero Neto, você conhece Mariana? Mariana até depois de Ouro Preto, né, pastor? Isso. Ouro Branco, Ouro Preto ou Mariana? Ela fica entre Ouro Preto e Ponte Nova, Mariana? Isso. Certo sentido, sim. É um caminho ali, conexão. Se o presbítero Neto conhece Mariana, essa cidade chamada Mariana, daqui a pouco ele vai digitar. Por que eu pergunto isso? Porque ele é caminhoneiro. Ah, sim. Então ele já rodou muito aí, bateu o volante nessas... Nem que seja de passagem, já deve ter conhecido, sim. Eu acho que sim. Aguinaldo Gonçalves acabou de chegar. Ô, Aguinaldo, irmão do nosso coração, paz do Senhor Jesus. Muito bem, então você é de Mariana, porém... Sou de Mariana, lafaetense de coração desde 2008, e aqui em Lafayette eu conheci o Senhor Jesus, na verdade Jesus me achou, né, em 2010, final de 2010, com 17 anos, e desde então tenho caminhado com o Senhor, né, já são 13 anos de caminhada cristã. Sou casado vai fazer 8 anos, né, com a minha esposa, Jennifer Salles. E nós temos o Nicolas, que vocês devem estar ouvindo um pouquinho dele. Oi, amor. Peço já perdão se eu tiver que socorrer alguma coisa, porque a minha esposa, a gente tem um salão aqui no fundo da casa, então ela está atendendo, e aí eu vou correr o olho nele aqui, enquanto ele brinca aqui e conversa com vocês. Então, sou casado desde 2017, né? E aí temos um filho, o Nicolas tem 2 anos, e eu me converti... Me converti aos 17 anos, né, em 2010, e desde cedo comecei a ter ali a convicção, né, do chamado pastoral. Comecei a pregar desde cedo, menos de 6 meses da minha conversão, e comecei a liderar, a envolver na igreja em tudo praticamente. E aí em 2015 eu comecei a pastorear a primeira igreja local na cidade de Itaverava, pela denominação que eu me converti. Pastoreei lá 1 ano. Depois desse 1 ano, por vários fatores que não vem ao caso agora, eu decidi sair da denominação. Aí foi quando eu me casei, fiquei uns meses sem congregar, me casei. E 1 mês depois do meu casamento, em março de 2017, eu fui congregar numa outra igreja, auxiliando o pastor Carlos Protásio. Fiquei com ele 2 anos e meio, e depois desses 2 anos e meio, conversei com ele, tudo numa boa, assim, e aí eu saí com a minha esposa, não tínhamos o Nicolas ainda, e aí com outro casal de amigos, que inclusive eu estava apresentando o evangelho para eles, a gente iniciou a plantação dessa igreja, que é a Igreja Cristo para a Cidade, que é a qual nós estamos plantando já há 4 anos, vai fazer 5 anos no final do ano, e aí nós estamos plantando essa igreja. Ela fica no bairro Funcionários, e o nome é Cristo para a Cidade, né? A gente está criando aí uma identidade própria, né? Uma identidade não totalmente independente, porque, como se diz, né? A sã doutrina é a mesma desde que Cristo, desde que a Bíblia, vamos dizer assim, que o cânon foi fechado. Então a gente não inventa nada, né? A gente só é chamado como Paulo disse a Timóteo, para receber de homens fiéis e passar para outros homens fiéis de geração em geração. Então, estamos nessa jornada aí. Muito bem. Repete o nome da sua igreja. Cristo para a Cidade. Igreja Cristo para a Cidade. Queremos pregar Cristo para a cidade e ser Cristo para a cidade. Que bacana, parabéns. E você é pastor? Pastor titular, né? Plantador e... pastor titular dessa igreja. Muito bom. Isso. E fica no bairro Funcionários. Isso, bairro Funcionários. Vila Lafayette. Isso. Muito bom. Willer, você conhece já a igreja do pastor Lucas? Depois digita aí. Mas, pastor, já preguei lá na Madureira de Lourdes, já. Umas 3 vezes, na época ainda do pastor Jorge Lacerda, grande amigo. Isso, é verdade. Pastor Jorge Lacerda, muito bom. Me fala outra coisa, você também esteve recentemente na nossa igreja, não uma vez só, né? Mas nós participamos de um podcast recentemente com o presbítero Rodrigo, e foi muito gratificante aquele dia, e você já pregou também na nossa igreja, não é? Já preguei 2 ou 3 vezes, 3 vezes. 3 vezes fui
convidado para pregar. Já acho que aquele lá foi o terceiro podcast também. Temos aí uma proximidade bem grande aí, né? Com o pastor Júlio, o Rodrigo, o Saulo. Abraço se eles estiverem ouvindo aí. Você esteve na nossa igreja na época que eu estava internado na pandemia, né? Eu estava no pronto-socorro, internado, e você pregou na nossa igreja, não foi? Foi, as 2 primeiras vezes eu acho que foi isso mesmo. A primeira eu tenho certeza que foi num domingo de manhã, aí as outras 2 foram na quinta-feira. Ah, muito bem. E você já conhece o pastor Manuel Messias, que está online conosco desde o começo? Conheceu, não? Conheço não. Pastor Manuel Messias é da primeira Igreja Batista Livre, aqui em Conselheiro Lafayette. Da Batista Livre eu conheço só o pastor Tiago. Ela é colada com o Colégio Doriol. Ah, sim, eu sei onde é o local. Até tinha curiosidade de saber se a igreja ainda estava, vamos dizer assim, né, ativa, porque pode ser coincidência, mas sempre que eu passo em frente assim, né, nunca vi aberta. Mas bom saber que está ativa ainda. O pastor Manuel Messias vai digitar aí depois, viu, pastor Manuel, os dias de culto na sua igreja. Isso, por favor. Irei fazer uma visita aí. Nós já oramos, já cantamos, já oramos. Agora vamos falar esse assunto tão importante, né, que muita gente tem questionado hoje no meio de tanta tragédia. Não sei se você sabe, pastor Lucas, eu já vivenciei uma catástrofe. Eu fiquei 3 dias e 3 noites numa cidade chamada Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011, em janeiro de 2011, dia 12 de janeiro de 2011, quando houve ali uma devastação na cidade por conta de chuva, inclusive, né? Então, eu já vivenciei isso, eu sei como que é. Eu tenho amigos lá no sul, na cidade de Estância que também estão sofrendo muito. Eu queria que você deixasse a sua primeira fala. O que você preparou para falar para nós aí sobre essas catástrofes? E a pergunta-chave, né, do nosso podcast: onde estava Deus? Onde está Deus no meio dessas catástrofes? E nós, os cristãos? O que você preparou? Você já quer começar falando? Primeiro, eu quero dar um alô também para o meu amigo pastor Luiz Cláudio Ribeiro. Pastor Lucas é cheio de pastor nessa live, olha só. Sabe de onde ele é? Viçosa. Benção. Já estive lá. Perto de Viçosa. Digita aí depois, pastor Luiz Cláudio, qual é a sua cidade mesmo? Digita, por favor, o nome da sua cidade. É pertinho de Viçosa. Então, o que você preparou para nós? Você já quer falar de imediato? Sim. Deus, né? Nós, crentes, hein? Como é que a gente fica nessa situação? Pode falar para nós aí a sua primeira fala, por gentileza, fica bem à vontade. Amém. Então, esse é um assunto que sempre que acontece catástrofes ou tragédias, né, sempre gera, principalmente em época de rede social, sempre gera um burburinho, né, e muito se fala, muito se posta e tudo mais. E refletindo sobre essa questão, né, algumas questões até tenho compartilhado com a igreja, a primeira coisa que eu tenho pensado, né, e por isso que eu topei na hora o assunto quando você apresentou, a primeira coisa que eu quero falar, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que nós não podemos, diante de catástrofes, tragédias como essas que acontecem, principalmente quando são naturais, né? A gente não pode ser precipitado ao procurar motivos e causas. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que diante de situações como essa, catástrofes e tal, até mesmo alguns anos atrás da pandemia, a primeira coisa é que a gente não pode ser precipitado em procurar um motivo e uma causa do acontecido. Porque, e aqui eu digo, né, que principalmente nós, evangélicos, a gente, eu não vou generalizar, mas a gente tem muito, às vezes, esse costume,
a qualquer coisa que acontece, a gente já quer correr logo em Apocalipse, já quer logo achar uma profecia para tentar explicar, para tentar justificar. E nessa situação que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, não tem sido diferente. E por que eu digo para a gente não ser precipitado? Porque quando a gente é precipitado em encontrar o motivo, a gente acaba, vamos dizer assim, encontrando falsos motivos e falsas causas, que em momentos de tragédia, principalmente vindo da igreja, vindo de nós cristãos, é mais, vamos dizer assim, maléfico do que benéfico. O que eu quero? Vou dar exemplos aqui claros que os irmãos já vão saber. Por exemplo, já rolou pela internet aí pessoas dizendo que é castigo de Deus, que é juízo de Deus, que o que está acontecendo, a culpa é da Madonna, né, por causa do show que ela fez, ritual satânico e etc. Eu não estou entrando no mérito se era ou não um ritual, não vou entrar no mérito. Mas a questão que eu estou levantando é associar uma coisa a outra, né? Também foi dito por aí que a culpa a causa vamos dizer assim, a opção sexual do governador do estado. Também ouvi falar que o motivo disso é porque o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com menos igrejas evangélicas, e de um outro lado é o estado com maior, não lembro agora ao certo a forma como foi dito, mas parece que é o maior estado com religiões de matriz africana, enfim, vários motivos e causas que são levantadas, principalmente por nós evangélicos, algumas delas até por nós mesmos, que assim, em primeiro lugar, a gente sabe, a situação acontece hoje, amanhã a gente já quer ter uma resposta, a gente já quer ter uma explicação. E a exemplo dessas, a meu ver, na minha perspectiva, na minha visão, nenhuma delas vamos dizer, é verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sem entrar no mérito dessas questões em si. Mas uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diz o velho dito. E esse hábito de ficar procurando motivo, ele não é novidade, né? Ele não é novo, por exemplo. Eu estava lembrando aqui de Lucas 13, ó. Lucas 13, versos 1 a 5, diz assim, ó. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros, todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, olha para você ver, muito provavelmente... Você pode repetir o capítulo e versículo e livro dessa fala de Jesus? Lucas capítulo 13, verso 1 a 5. Lucas 13, 1 a 5. Então, Jesus estava ensinando, e aí falaram com Jesus sobre uma notícia, de uns galileus que Pilatos oferecia um sacrifício provavelmente a outros deuses. Pilatos os matou e misturou o sangue deles com o do sacrifício. Aí Jesus, quando perguntam a Jesus sobre isso, ele fala: vocês acham que esses galileus, por que aconteceu isso com eles? Eles eram mais pecadores do que vocês? Aí Jesus diz: certamente que não. Mas se todos vocês também não se arrependerem, igualmente perecerão. E aí Jesus vai e cita um outro acontecimento. Muito provavelmente notícia que rolou. E aqueles 18 que caiu uma torre sobre eles? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os outros de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas igualmente, se todos não se arrependerem, todos irão perecer. Então, tentam ali talvez assimilar de que alguns que sofreram uma tragédia, nesse caso um assassinato, algo do tipo, mas se aplica aqui um contexto amplo, eram mais pecadores. E Jesus deixa claro, citando as duas histórias, as duas notícias: não eram.
Não eram. Eles não eram mais pecadores. Então, assim, tem situações, tragédias que acontecem com pessoas que não necessariamente significa que elas eram mais pecadoras. Então, Jesus quebra nessa passagem essa relação direta de causa e efeito, de o povo do Rio Grande era mais pecador. Então, assim, Jesus deixa claro que não, nem sempre. Nem sempre porque são mais pecadores. Na verdade, ele ainda diz o seguinte: mas se igualmente todos não se arrependerem, todos vão perecer. E não perecer uma tragédia, mas aí ele diz, olha, vocês estão achando que isso é algo ruim? O pior é, vamos dizer assim, o perecer da alma no fim de tudo, né? Então, se igualmente todos não se arrependerem, não é porque eles sofreram algo a mais ou mais grave do que vocês que não sofreram, que eles são mais pecadores. E aí Jesus diz, vocês têm que se lembrar que igualmente, se todos não se arrependerem, todos vão perecer, e às vezes não é de tragédia, mas no fim das contas o juiz de Deus. Uma outra passagem também é João capítulo 9, versos 1 a 3, que a Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos encontram um cego de nascença. Lucas 9, 1 a 3. E aí em Lucas 9, quando eles veem lá o cego de nascença, os discípulos de Jesus perguntam para ele, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E a resposta de Jesus foi, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Então, mais uma vez, os discípulos de Jesus olham para um cego de nascença, que era uma tragédia, né? Você nascer cego, e dizem, por culpa de quem? É culpa dos pecados dele mesmo ou dos pais? E Jesus novamente fala, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Ele nasceu, é uma tragédia, é algo anormal, e ele, no caso dele, ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, o primeiro ponto é que às vezes a gente, evangélico, tem muito esse hábito de já querer achar que as coisas é matemática exata. E a primeira coisa que eu queria compartilhar é isso. Jesus deixa claro que nem sempre. Muito bom. Gostei da sua colocação. Então, a gente não pode atribuir motivo A e motivo B e motivo C quando acontecem coisas semelhantes. Confere? Sim. De forma precipitada, né? Já ficar julgando. Isso, já bateu o martelo. É por causa disso. Não pode. Outra coisa, não pode também, eu concordo com você nesse quesito, por conta que existe pessoas inocentes envolvidas na catástrofe. Igrejas, que a gente viu, né? O banco todo revirado, a gente cansou de ver isso aí, essas imagens. Eu nem gostava muito de ver, mas o nosso celular, o nosso YouTube, tudo mostra para nós, né? Vai mostrando para nós essas imagens. E a gente acaba que, mesmo sem querer, a gente visita essas cenas. Mas esses irmãos também sofreram e perderam vidas ali, né? O que você atribui, então? Você atribui a isso, pastor, o inocente ficar ali no meio e o inocente também sofrer, até mesmo um servo de Deus? Só um minutinho, pastor, meu filho pegou uma faca aqui. Pera. Aqui, papai. O Nicolas é levado. Pega a colher. Enquanto... Nosso Senhor! Ele é levado. Então, Peraí, o William Fico comentou assim, ó, se foi por causa dos ritos do show da Madonna, não sei. Rituais, né? Não sei. Só sei que o hino Volte para Cristo é do Jair Pires. Ninguém entendeu nada, né? Só eu e o William. É porque o William fala que eu pareço com o Jair Pires. Vê se pode isso. Olha aqui, Daniel Roseno. Não. Meu irmão Daniel Roseno chegou, caminhoneiro de Congonhas, alagoano. Irmão Daniel Roseno é de Alagoas. Paz do Senhor. Está online com a gente aí. Irmã Maria do Carmo, de uma cidade bonita chamada Santos Dumont. Já viu falar nessa cidade, pastor? Já tive a oportunidade de ir lá uma vez. A irmã Maria do Carmo, ela está dizendo, boa noite, estamos na live aprendendo a palavra de Deus e fortalecer a vida espiritual.
Vamos ver o que o pastor Manuel Messias, ele colocou uma fala muito bonita. Mas o culto na igreja dele, pastor Lucas, é nas quartas-feiras, a Igreja Batista Unida, perto de Goiânia. É nas quartas-feiras, 19h30, domingo, 19 horas, e escola bíblica aos domingos, às 9h30 da manhã. E o pastor Luiz Cláudio Ribeiro está dizendo que não tem nada a ver, Sérgio, com Viçosa. É muito longe de Viçosa, fica na zona da Mata Mineira, perto de Muriaé e Manhuaçu. É mais longe ainda, hein? Manhuaçu já fui lá uma vez. Na verdade, 2 vezes eu já tive em Manhuaçu. O pastor Luiz Cláudio Ribeiro, ele tem o seu perfil, ele é uma benção. Eu já fiz 2 lives com ele, pastor Luiz Cláudio. Uma delas foi sobre o Natal. Qual o verdadeiro significado do Natal para o cristão? Ele fez vou procurar depois. Que eu coloquei e ele comentou que foi uma live muito abençoada. O pastor Luiz Cláudio é um pastor missionário, tipo você, implantou uma igreja em Pedra Bonita, missionário nato, tá? Missionário nato, é minha conterrânea do Rio de Janeiro, e ele implanta a igreja, ele tem o seu perfil, assim, de trabalho missionário. Um dia, em nome de Jesus, você vai entrar em contato com ele. Amém. Estou botando mensagem aqui. Vamos lá, então. Pode continuar, meu querido, se eu te interrompi, pastor. Então, você acha que o sofrimento dessas pessoas, mesmo a gente pensa que estão inocentes, tudo abrange esse contexto que você colocou? Então, assim, a minha primeira colocação é para dizer isso, né? Que não podemos ser precipitados, né? Então, a primeira coisa, aconteceu algo, seja Covid-19, seja Rio Grande do Sul, ou outras questões que acontecerem, barragens se rompendo e tal, a gente tem que vigiar esse nosso impulso de já... A primeira coisa que a gente quer fazer é achar um motivo e causa. Então, não é a primeira coisa que fazemos. Então, antes de te responder, vamos dizer assim, o porquê que eu acredito que essas coisas acontecem, inclusive porque inocentes morrem, eu queria algumas coisas antes. Do tipo assim, se a nossa primeira atitude não é querer achar uma resposta, uma causa e tal, nem mesmo na Bíblia, vamos dizer assim, e aí vocês entendem, né, o que eu quero dizer nesse sentido, eu penso que a primeira coisa, a primeira atitude nossa, principalmente nós cristãos, é de lamento, clamor e oração. A primeira coisa. Então, diante de situações de catástrofes, acho que nós cristãos, a primeira coisa que temos que fazer é lamentar, é clamar, orar, chorar, porque é a primeira coisa que deveríamos fazer, né? Por exemplo, eu me lembro que eu também pensei e anotei para mencionar o Salmo 137, ele é até bastante conhecido, né? O Salmo 137, verso 1-3 só, diz assim, ó: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Vocês sabem que o Salmo 137 ele foi escrito na Babilônia, quando o povo estava exilado lá, aos 70 anos, no cativeiro da Babilônia e tal. E esse salmo nos mostra o sentimento do povo na Babilônia. Ele falou: às margens do rio da Babilônia nós sentávamos e chorávamos. Pegamos os instrumentos de músicas e penduramos. E, inclusive, os nossos opressores queriam e pediam: cantem uma das músicas de vocês. E aí o Salmo continua dizendo, eles até falam: ó, longe de nós, ai de nós se nós cantarmos. O que eu aprendo nesse Salmo? Uma das lições é que há momentos em que nós não temos motivos para alegrar e cantar. O que a gente tem que fazer é sentar e chorar. No caso deles era por causa do exílio, mas eu creio que se aplica diante de catástrofes e situações que acontecem, onde às vezes a nossa primeira atitude, principalmente sendo cristãos, é nos assentar e chorar.
Paulo vai falar lá em Romanos 12:15, né, que devemos chorar com os que choram. Então, acho que a primeira postura nossa é chorar com os que estão chorando, é lamentar com os que estão lamentando, né? Ao invés de já querer achar um motivo, não, peraí, a primeira coisa é lamentar, é clamar a Deus, é orar a Deus, né? E aí entram vários salmos que nos ensinam orações de clamor e lamento, né? Nós temos vários salmos, inclusive o Salmo 88, por exemplo, que é um salmo 100%, vamos dizer assim, pessimista, né? Eu até li ele no início do culto nosso lá no último domingo. E o salmista, inclusive, fala coisas assim: os nossos inimigos nos rodeiam como água, nós estamos cercados como um mar. Então ele usa essa linguagem e ele está lamentando com Deus. E se vocês lembrarem ou recordarem lá o Salmo 88, ele não termina com nenhuma frase assim, vamos dizer assim, mas ainda assim confiarei no Senhor. É um lamento do início ao fim. Então, está na Bíblia para nos ensinar que há momentos em que, diante de Deus, nós vamos só lamentar, né? Aí nós temos também Lamentações de Jeremias, um livro inteiro na Bíblia, onde Jeremias está fazendo o quê? Ele está lamentando. E olha que ele sabia o motivo do exílio. Ele sabia que eram os pecados do povo, que é Deus quem havia enviado da Babilônia. Ele mesmo foi o porta-voz da mensagem dura de que Deus mandou ele falar: não tem conversa mais, eu vou trazer a Babilônia. E em outras palavras, no modo assim, hoje de dizer, Deus diz algo que traduziria no sentido de tipo assim, e aceitem que vai doer menos. Né? Porque ele diz, não resistam e tal. Ele foi o porta-voz da má notícia. Só que mesmo ele entendendo o porquê daquela situação do exílio, o que ele faz? Ele se lamenta, ele vai lamentar. Ele escreve um livro inteiro de lamentações. Né? Então, e ele fala em lamentações, eu tô chorando, eu tô angustiado, dia e noite eu clamo ao Senhor e tal. Então, assim, nós cristãos, a primeira coisa que deveríamos fazer é lamentar. Deus ama o coração quebrantado e contrito. Isso. E assim, talvez, vamos dizer assim, e principalmente quando nós não estamos diretamente envolvidos. Eu acho que é aí que a gente cai mais na tentação de querer, vamos dizer assim, achar uma resposta, né? Mas talvez se a gente estivesse passando por aquilo, a coisa que a gente menos queria era alguém querer fazer teologia, né? Então, assim, se não estamos diretamente envolvidos, que a gente tenha o mesmo coração de, ao invés da gente querer primeiro fazer teologia, e não que seja errado, mas eu estou aqui tentando dizer a ordem, vamos dizer assim, das coisas, né? Seria uma ordem mais saudável. Não é querer fazer teologia, é chorar com os que choram, é lamentar com os que lamentam, é ir diante de Deus, falar, Senhor, por quê? Né? Ainda que a gente pergunte por quê e tal, mas é diante do Senhor, é lamentando, é pedindo a Deus que tenha misericórdia do Rio Grande do Sul, que tenha misericórdia das pessoas que sofrem catástrofes. Eu vou contar uma experiência. Uma vez eu trabalho numa empresa, então eu dirijo basicamente o dia inteiro, né? Atendo empresas em Belo Horizonte, atualmente tenho ido em Itabirito. Ô filho, desce. Às vezes, pegando a 040, a gente pega muito acidente, né? Vocês sabem que a 040 é só Jesus na causa. E uma vez eu voltando para casa e eu vejo aquela movimentação que provavelmente ia ser acidente. E eu já fogo, pelo amor de Deus, vai me agarrar hoje de novo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tenho convicção de que o Espírito, vamos dizer assim, me fez pensar. Se você sabe que provavelmente é um acidente, sua primeira reação vai ser mesmo reclamar, porque você vai demorar a chegar em casa. E a partir daquele dia, eu passei a buscar sempre que acontece uma situação dessa, ao invés de eu já reclamar ou pensar que eu vou atrasar chegar em casa, é fazer uma oração pedindo a Deus que tenha misericórdia dos envolvidos no acidente. Mesmo, meu irmão, que experiência, hein? Então, assim, às vezes acontece igual hoje. Hoje, eu indo para Itabirito, os carros veio piscando em um dos trevos ali,
a moto estava debaixo do caminhão, o rapaz deitado assim do lado, e aquele pessoal dando apoio ali e tal, né, ajudando ele a ficar calmo até o coisa chegar. E aí, dessa vez, né, porque às vezes a gente esquece, a gente peca, né, de ir reclamar primeiro, mas hoje, com a graça de Deus, a primeira reação foi isso, foi: Senhor, tenha misericórdia dele, né, guarda a vida dele, que ele venha sair dessa e tal. Então, às vezes a gente tem esse hábito, como não é com a gente, né, a nossa primeira reação é querer fazer teologia, é reclamar ou querer... e a nossa primeira reação devia ser lamentar, chorar, orar, né? Mesmo que não, vamos dizer assim, não seja com a gente. É tão bonita essa reação que eu me reportei agora ao livro de Esdras e Neemias, quando o arauto, né, ele leu o livro da lei, acharam no templo o livro da lei, e leu o livro da lei. Qual foi o sentimento do povo? De consternação, de quebrantamento, de rachar o coração, de partir o coração, ficar em pé o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus e o quê? Chorar, retroceder, voltar atrás, se consertar. Isso foi muito bonito. Então, eu lembro de um versículo de Isaías, pastor Lucas, e quando você falava, eu me lembrei dele, que diz: onde eu moro, onde eu habito, alguma coisa assim nesse sentido. Eu habito nos altos céus, como quem diz, acima das estrelas, hein, presbítero Neto? Como aquele hino da Shirley Carvalhais. Ele mora acima das estrelas. E o outro lugar, ele mora em 2 lugares, no alto e sublime trono, e no coração do contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração do contrito e abatido. Isso é a coisa mais linda. Então, quando a gente vê um caso desse e a gente se quebranta, a gente começa a se condoer por aquela situação e ter misericórdia do nosso irmão, Deus se agrada, não é verdade? Então, a primeira reação você coloca que deve ser essa: a gente se quebrantar o coração, se condoer pela dor deles e chorar porque choram. E chorar e voltar atrás. Gente do céu, eles estão passando por isso. E se eu tivesse lá? E se isso acontecer aqui? Tem hora que eu fico me colocando: se isso vier acontecer comigo, como que eu vou ficar? Já pensou eu perder as coisas todas? Eu tenho a minha colega de trabalho que trabalha na nossa filial em Estância Velha, Rio Grande do Sul, que ela está em choque, ela está em estado de choque. Pois é. Então, muito bem. Então, eu cortei no começo a sua linha de raciocínio, pastor, mas eu queria que você continuasse, então. Só colocando aqui uma coisa, que o William Chico, ele colocou assim: julgar as catástrofes é muito fácil. Motivar, ajudar e compartilhar algo para melhorar essa situação, poucos fazem. Se os que procuram causa ajudassem, ficaria melhor. E é verdade. Exatamente. Uma Maria do Carmo, lá de Santos Dumont, está dizendo que está aprendendo bastante com você, pastor Lucas. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Você quer continuar? Então, depois de lamentar, né? Aí eu penso que a próxima coisa é a gente praticar a compaixão, que é meter a mão na massa, que é o que o irmão falou aí agora, né? E claro que, assim, e no momento em que a tragédia acontece, eu digo que não é nem pensar em questões políticas, é socorrer quem está lá precisando de roupa, quem, né? Antes disso, né? Não tem, a gente não pode focar agora se tivesse feito isso, aquilo outro, se fazer isso, aquilo. Não, primeira coisa agora, gente, é socorrer lá na hora. É o que eles estão precisando hoje, agora. É um lar, é um abrigo, é roupa, é alimento, é higiene pessoal, né? É praticar o que Jesus quis ensinar na parábola do bom samaritano,
Ao invés da gente passar de largo e, não, ali, coitado, olha o que ele sofreu. Não, é como o bom samaritano se aproximar dele, movido de compaixão, fazer o que precisa ser feito. É pegar o óleo, é pegar o vinho, cobrir a ferida ali, pôr ele no seu animal, levar para um hotel, colocar lá, você não pode ficar? Então, vou pagar, cuida dele para mim que eu vou pagar. Então, a outra coisa, e graças a Deus, assim, nesse ponto eu penso que nessa questão do Rio Grande do Sul, a igreja tem resplandecido a sua luz, porque as igrejas têm se mobilizado, a igreja está servindo o Rio Grande do Sul. Verdade. Né? A gente fica até feliz, porque nesse caso as igrejas foram muito rápidas e as igrejas estão lá na linha de frente, tanto as que estão sofrendo também, né? Tem pastores que eu acompanho pelas redes sociais que vi vídeos essa semana da igreja deles, assim, tudo destruído, mas eles estão na linha de frente, estão cuidando, estão ajudando, e também igrejas de outros estados que estão se mobilizando, pastores indo pessoalmente, cristãos indo pessoalmente. Então essa, né, é a postura que nós devemos fazer, é chorar e ir lá, e compadecer, e quem pode ir, vá, quem não pode, ajude, põe a mão no bolso e faz o Pix, né, para instituições, para igrejas que estejam na linha de frente, mobiliza de alguma forma, faz uma geral no seu guarda-roupa, pega roupas boas, né, roupas boas, e arruma um meio para poder estar enviando. Se não tem condição, ajuda, encontra um irmão, uma igreja local, uma instituição. Porque nessas horas também você não pode, não, vou arrumar uma igreja. Não, se você não arruma uma igreja de imediato, vai numa outra instituição, entendeu? E faz o que tem de fazer, porque esse é o momento de mover por íntima compaixão, como o bom samaritano, e também através de recursos, né? Então é fazer a compaixão na prática, né? O presbítero Neto, ele disse, uma coisa eu sei, Deus está no comando de tudo, só ele sabe esse acontecimento que está acontecendo com o povo gaúcho. Só pedir para Deus misericórdia, oremos pelo estado do Rio Grande do Sul. E o Willer disse sobre a oração, e você que pode ajudar, doe, procure uma entidade que realmente está somando e ajude. Se nos unirmos, com certeza a coisa vai melhorar, porque oração é isso, é orar e ação. Orar e ação, é verdade, né? Temos que orar e agir. Concordando Exatamente. com a sua fala. Muito bem, pastor. O que mais você preparou para nós aí? O seu próximo ponto. Você quer fazer mais alguma colocação? Depois disso, né? Depois de lamentar, depois de praticar a compaixão, depois que a gente já conseguir ali socorrer de imediato as necessidades mais básicas e imediatas, aí nós podemos sim pensar em teologia, nós podemos sim refletir teologicamente sobre o porquê, né, dessas situações. E aí eu quando você fala pensar em teologia, você está dizendo pensar em refletir a causa. Isso também, né? Será que quais as respostas que a palavra tem para essas questões, né? Do porquê que acontece, porquê Deus permite, né? E aí, dentro desse agora pensar teológico, a primeira coisa que eu penso, respondendo a pergunta, né? Por que catástrofes acontecem? Por que coisas dessa natureza acontecem, tragédias acontecem com pessoas inocentes e tal. E a resposta que eu logo penso o motivo mais fundamental essas coisas acontecem porque nós não estamos mais no Éden. Ou seja, nós estamos no pós-queda. E nós caímos, né? O pecado entrou no mundo. Nós estamos sujeitos a tudo, né? A todo esse tipo de coisa. Isso. Parte das consequências da queda do homem, Deus disse para Adão, por sua causa a terra agora é amaldiçoada. Então toda a criação foi afetada pela queda. Não só a relação de Adão e Eva com Deus, um com o outro,
mas toda a criação, a natureza, né, foi afetada por causa da queda. A terra foi amaldiçoada. E se nós lemos, por exemplo, Deuteronômio 28, né, quando Deus fala com o povo, olha, se vocês não andarem nos meus caminhos, todas essas maldições vão vir sobre vocês. Lá tem inúmeros exemplos de que tipo de maldições são essas. E ali Deus está dizendo, obviamente, com a nação de Israel, mas também é uma luz para o que acontece com toda a humanidade, né? De que as consequências de nós termos nos rebelado contra Deus é que nós fomos amaldiçoados, a terra é amaldiçoada. E as consequências dessa maldição, elas se manifestam de várias formas, e uma dessas formas são catástrofes naturais. É a natureza desorganizada, coisas que acontecem na natureza, né, tsunamis e várias coisas, chuvas, vamos descer além do limite que possamos suportar, tudo isso é consequência da queda. Então, por que essas coisas acontecem? Porque nós estamos fora do Jardim do Éden. Nós estamos no pós-queda, e no pós-queda, infelizmente, por causa dos nossos pecados, e aí, fazendo um link com o que Jesus falou, não por causa do povo do Rio Grande do Sul, mas por causa de todos nós, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então, se todos pecamos, todas as coisas ruins que acontecem são consequências do pecado, e não do pecado de A ou B, do povo A ou B, de todos nós, né, dos pecados de todos nós, né? Então, a razão fundamental que eu vejo do porquê isso acontece é isso: estamos fora do Jardim do Éden. E fora do Jardim do Éden, nós estamos sujeitos a tanto bons quanto maus, estamos sujeitos a mesmas situações. Salomão reflete muito em Eclesiastes também de como que é a vida debaixo do sol, que é a forma dele de refletir. E ele fala, ele vai falando lá, muitos acham até Eclesiastes muito pessimista, né? Eclesiastes muito pessimista, porque ele está refletindo ali. E uma das coisas que ele fala em Eclesiastes é que as coisas não fazem sentido. As coisas não fazem sentido. Tem muita coisa que não faz sentido. Ele fala, diante das coisas que eu vi acontecer, eu falei, não faz sentido. E de fato, a exemplo de Salomão, a gente, se não é a nossa fé, a gente fica louco mesmo. Não tem esperança, não tem esperança, entendeu? Não tem esperança, porque como explicar? A maioria, muitas coisas não tem explicação. Assim, essa explicação fundamental de que estamos fora do Éden, mas quando nós, sem esse entendimento, tentam encontrar uma explicação, não tem. Não tem. Por que aconteceu? Entendeu? Então, assim, se não é a fé, nós não temos nem esperança, nós não tem explicação. É tudo uma loucura, é tudo sem sentido, né? Foi isso que ele disse. Inclusive, a gente vê essa situação porque aquelas igrejas, né, devastadas, igrejas destruídas, a gente fica sem explicação. Como que a gente vai achar a resposta? Concorda? Sim. Olha, alguns irmãos fizeram colocação aqui. Alguns irmãos fizeram uma colocação aqui muito bonita. Eu pedi que 4 irmãos, pedi 5, mas 4 irmãos me responderam. O pastor Manuel Messias, ele falou uma coisa muito bonita aqui, mas antes, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar a colocação do seu xará, Diácono Lucas, Assembleia de Deus Missão em Congonhas. Ele disse o seguinte: Sérgio, Deus não fez o plástico, Deus não fez o carro, as usinas que contaminam, o homem é que faz tudo isso e a consequência vem automaticamente. Existem catástrofes naturais e as humanas, provocadas pelo próprio homem. Não foi Deus que causou aquilo, o próprio homem, por conta de que você acabou de falar, estamos fora do Éden, ele causa tudo isso. Ele é o transtorno de tudo isso, ele causa tudo isso, né? Ele até falou, se você está dirigindo seu carro imprudentemente, você vai morrer, você vai envolver outras pessoas por conta de uma coisa chamada imprudência. Sim, sim. O presbítero João Batista de Macaé, presbítero João Batista, um grande abraço, meu irmão do coração, ele disse o seguinte: onde está Deus e os cristãos nesse momento? Ele respondeu: Deus está no céu, os cristãos aqui na terra, simplesmente fazendo uma coisa, pastor Lucas, aguardando a vinda de Jesus
e nada nos abala ou abate, pois esperamos o céu. Bonita a colocação dele, né? Sim. Missionária Arlete, o pastor Valdeni, de Sumidouro, Nova Friburgo, respondeu assim: Deus está no mesmo lugar e com os braços estendidos. Não está sendo diferente de Sodoma e Gomorra. Os sinais que vemos na Bíblia é o que está acontecendo nos últimos dias, mas isso é apenas o princípio de dores. E ela colocou que nós temos que ficar firmes e seguros com Jesus. Não é verdade? Já já eu vou ler a colocação do pastor Manuel Messias. Isso. Então, isso é verdade. Outro fato importante, o Willer acabou de colocar: Deus permitiu que Jesus viesse. Olha como que o céu chorou. Olha como que Deus chorou. Há pregadores que parafraseiam, não sei se eu falei bonita a frase, eu quis falar bonito e talvez parafraseando o texto. Tem pregadores que vão parafrasear o texto e eles falam uma coisa muito bonita. Eles disseram que quando Jesus morre, Jesus é crucificado, eles fazem uma alegoria, claro, né? Deus simplesmente virou as costas para não ver o sofrimento do filho. Isso, humanamente falando, a gente faz essa suposição, né? Mas a gente entende perfeitamente o que o pregador parafraseou, né, nesse sermão dele. E é verdade, é um sofrimento muito grande, coisa que a gente não entende. Mas por quê? Os judeus não entendiam. Por que que o filho de Deus tem que nascer numa manjedoura e tem que ser filho de José, carpinteiro, filho de Maria, nasceu em Belém, em Nazaré, foi criado em Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? É ou não é? Eles não entendiam. É loucura. A gente não entende mesmo. Você falou ainda há pouco sobre isso, né? Sim. Não, Deus, essa resposta é até, vamos dizer assim, ela é óbvia e nós cremos nela, né? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, sentado no trono. Ele não perde o controle da história, né? O que a gente pergunta é porque ele permite, né? Mas que ele está no controle, ele não foi pego de surpresa nem com a Covid-19, nem com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Ele não é pego de surpresa. Ele está no controle de toda a história. Porque se ele esteve no controle, se ele não perdeu o controle da história quando o filho dele foi para a cruz, não é no nosso sofrimento que ele vai ter perdido o controle, né? Então ele continua soberano. Eu acho que essa doutrina bíblica, ela é inquestionável. Deus é soberano. O que a gente pode, na nossa limitação, questionar é por que ele deixa, né? Mas que ele está sobre o controle, ele continua sobre o controle de toda a história. Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, Pedro pregando. E Pedro fala assim: Pilatos juntou com Herodes e crucificou Jesus conforme Deus havia predeterminado. Então, né, até aquela trama para prender Jesus, hoje a gente sabe, depois da cruz, depois da ressurreição, que tudo era vontade de Deus, né? Então, a gente pode não entender completamente a vontade de Deus, porque ele permite, porque ele faz assim. Senhor, por que o Senhor fez assim? E aí eu me lembro de Paulo em Romanos, onde ele fala: quem somos nós? É até uma resposta dura de Paulo em Romanos. Quem somos nós para questionar a Deus? Né? Quem somos nós? Quem é o vaso para virar a poleira e falar: por que o Senhor fez assim? Né? Então, e aí Paulo fala: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Então, assim, diante disso, nós temos que nos curvar e crer, como Paulo também fala em Romanos, que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Muito bom. Sempre, sempre. Né? Nós cristãos, nós cremos que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A gente pode não entender 100%, a gente pode, no nosso íntimo, falar assim: Senhor, eu teria feito diferente, ou não gostei do jeito que o Senhor fez, mas no fim das contas, nós temos que dizer: contudo, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a nossa não é. Né? E quem somos nós para questionar a tua forma? Entendeu? Então, é o que me lembrei aqui agora de uma passagem
Não sei se os irmãos vão entender como que tem uma coisa a ver com a outra, mas lembra que Davi se deita com Batseba, ela engravida, ele faz a trama para matar Urias, aí Urias morre, ele vai e toma ela como esposa, né? Ela tinha se tornado viúva, ela toma ele como esposa, e a Bíblia diz que Deus faz a criança adoecer. E a Bíblia diz que quando a criança adoece, Davi joga cinza na cabeça, deixa de comer e começa dia e noite lamentar, pedindo a Deus para ter misericórdia da criança e poupar a criança. No fim das contas, Deus não poupa a criança. E todo mundo com medo de falar com Davi que a criança tinha morrido, e só que Davi não era bobo, ele percebe aquele comportamento estranho e ele vira assim e pergunta, diz a Bíblia, a criança morreu? E eles dizem, morreu, Davi. A Bíblia diz que imediatamente ele não fala mais nada. Ele se levanta, lava o rosto, arruma o cabelo e pede comida. E o pessoal fica assim, ué, como assim, Davi? Enquanto ela estava viva, você lamentou, agora que ela morreu, você simplesmente vai seguir a vida? E aí ele pega e fala, né? Não tem como, enquanto ela estava viva, eu podia clamar a Deus e Deus mudar, ter misericórdia, ter compaixão. Mas agora que ela faleceu, eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Então é levantar a cabeça, e a Bíblia diz que ele entrou no templo e adorou. Então, assim, nós podemos lamentar, nós temos que chorar, que clamar, né? Mas depois que a gente viu que Deus fez do jeito que ele queria fazer, mesmo não concordando, mesmo não a gente tem que dobrar o joelho e adorar, né? Então esse é o nosso chamado. Então ele continua soberano. Agora, por que ele permite? A primeira resposta é porque nós estamos fora do Éden. Então nós temos que lidar desde a queda. Ele tem nos deixado lidar com as consequências do nosso pecado. Esse é o primeiro motivo que ele deixa acontecer. Agora, o segundo motivo que eu penso é, Jesus falou, né? Esse cego de nascença não é culpa dele nem dos pais, mas para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Jesus falou que a igreja é a luz do mundo. Então eu penso que coisas assim acontecem, penso eu que é Deus também dando à igreja a oportunidade para ser luz. Como nessa situação que temos visto, a igreja tem sido. Tanto que na Covid-19, a igreja no início pelo menos tomou posturas erradas, sem entrar em mérito aqui. E foi até questionada, né? Um dos fatos é não ter fechado. Aí questionaram, é falta de misericórdia, de compaixão, de amor. Nessa catástrofe, eu ainda não vi, vamos dizer assim, notícias ou críticas, pelo menos de grande escala, para a postura da igreja. Por quê? Porque a igreja, dizem que foi a primeira a chegar, foi a primeira a pôr a mão na massa. Então, Deus tem feito a igreja brilhar, entendeu? Então, situações como essa, tanto que Jesus, lá nessa passagem do cego, ele, no verso 4, se não me falha a memória, ele diz assim, importa que façamos a vontade de Deus enquanto ainda é tempo, enquanto ainda é luz. Ou seja, enquanto nós temos oportunidade, nós temos que fazer a vontade de Deus, e uma das vontades de Deus para a igreja é ser luz em meio ao caos. É ser uma âncora de esperança, é ser luz, nesse momento, diante da dor, também anunciar o evangelho. Ó, quietinho. É ser luz também, né? E levar esperança para as pessoas. Nesse momento em que muitos já não têm perspectiva com relação ao futuro, que a igreja possa apontar o Cristo, né? Que pode ajudar as pessoas a superar talvez o pior momento da vida delas, né? Muito bom. Colocação aqui do presbítero João Batista de Macaé, ele diz, pastor Lucas, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. Justamente, Deus tirou Ló e a sua família, concorda? Sim. E destruiu a cidade, literalmente. O próprio Deus fez isso, por conta do pecado da contaminação da cidade. Porém, tirou de lá o único justo que tinha, que era Ló e a sua família, concorda? Concordo. E o que acontece? Irmãos, a Bíblia, a gente tem que saber ler, né? Existem histórias na Bíblia que são descritivas. Elas são narrativas. Elas não são necessariamente para a gente criar doutrina. Então, por que Deus destruiu Sodoma?
por causa dos pecados de Sodoma, e para que Sodoma se tornasse um exemplo, tanto que no resto da Bíblia Sodoma e Gomorra se torna exemplo, até Jesus usa eles como exemplo, né? Mas olha para você ver, não era só Sodoma e Gomorra que existia de cidade pecaminosa, e Deus não destruiu todas. Então nem sempre Deus vai destruir, entende? Nínive, por exemplo, Deus manda Jonas ir lá e estender a graça e a misericórdia. Jonas nem queria, eles se arrependem e Deus volta atrás e não destrói. Então, assim, a gente não pode pegar fatos, né? A Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado? Foi. Mas Deus não faz isso todo dia. Deus não faz da mesma forma todo dia. Né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso para não fazer isso que eu estou dizendo. Se Sodoma e Gomorra foi por causa disso, então tal foi por causa disso. Não, nem sempre. Nem sempre. Sodoma e Gomorra, Deus destruiu apenas os ímpios. Tanto é que Deus tirou Ló e a sua família. Deus tirou Ló, é isso que o presbítero João Batista está dizendo. Deus tirou Ló e a sua família, aí sim, destruiu Sodoma e Gomorra. Sim, é um caso sim. à parte, o que você acabou de falar é um caso especial. E tanto que... Pode falar. Pastor Manuel Messias disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é a nossa fé. Tanto que, olha para você ver, Sodoma e Gomorra, no Novo Testamento, ela vai ser usada como exemplo para o fim dos tempos. Né? Então, agora, outra coisa que eu quero compartilhar, e aqui, pelo menos do que eu preparei aqui, os 2 últimos pontos, por que Deus permite? Deus permite, em terceiro lugar, para que nós nos lembremos de que não estamos na eternidade ainda. Porque qual que é o meu ponto? O que eu quero dizer com isso? Qual que é a promessa? E quando é a promessa? E qual é o lugar prometido onde não haverá choro, nem morte, nem dor, nem pranto, nem tristeza? É só na Nova Jerusalém. Então, até chegar na Nova Jerusalém, Jesus disse que até os cristãos teriam aflições. Então, assim, eu penso que uma outra razão pelo qual Deus permite que isso aconteça, até mesmo com cristãos, é para que eles se lembrem que ainda nós não estamos na eternidade. Nós ainda não chegamos lá. Né? Então estamos sujeitos. Cristãos morrem. Cristãos ficam doentes e não são curados. Um pastor que é referência para mim faleceu o ano passado, o pastor Tim Keller. Morreu depois de lutar por uns anos contra um câncer, foi indo, aí ele venceu num primeiro momento, né, com a graça de Deus, mas Deus decidiu levá-lo. Né? E ele morreu dizendo: eu quero ver o meu Salvador, eu quero ver Jesus. Né? Então, cristãos morrem também. Né? Então, isso para que nos lembremos de que nós ainda não chegamos na eternidade, nós ainda não estamos lá. E enquanto não chegarmos lá, nós ainda estamos aqui fora do Éden, estamos fora do Éden e também estamos fora da Nova Jerusalém. Então, entre um e o outro, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, e até mesmo nós cristãos, né? O dia bom e o dia mau vem para ambos, tanto para justos quanto para injustos. Né? Então, nós vamos passar por isso. Jesus falou, né? Se fizeram isso com o ramo verde, quem dirá com secos? Se o próprio Filho de Deus aprendeu o caminho do Pai através da morte, né, e dos sofrimentos, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Quem somos nós para querermos que Deus não nos aperfeiçoe também através dos sofrimentos nessa vida antes da Nova Jerusalém? E o último motivo pelo qual, que é um pouco parecido com esse, é que para nos lembrar de que ainda não chegamos lá e para que nós desejemos chegar lá. Para que a gente anseie, né, o retorno dele, para que a promessa se cumpra. Né? No nosso inário de cânticos espirituais, tem um hino que é o número 214, que ele fala assim: desejamos ir lá, que alegria será
quando nós nos encontrarmos lá. E é verdade, Amém. você falou o refrão desse cântico, e é verdade. Quer dizer que o último ponto que você achou é que, para que nós desejemos chegar lá, Sim. estarmos livres dessa A gente, situação caótica. a gente se lembra que ainda não chegou na Nova Jerusalém, onde não haverá choro, nem dor, nem pranto, e aumente o nosso anseio, nosso desejo de que Cristo volte para que a Jerusalém desça e a gente possa estar lá com aquela multidão, com os ramos, gritando santo, 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 né? Glória àquele que era, que é e que há de vir, e como diz o Apocalipse, né? O Apocalipse tem vários cânticos de enfim chegou o tempo da salvação, né? Louvemos ao Senhor por isso, então, para que a gente anseie essa volta do nosso Cristo, né? Onde todas essas primeiras coisas vão ser passadas e então estaremos perfeitamente. E aí eu me lembro de Romanos 8, onde Paulo fala que, inclusive, a criação arde de expectativa por esse dia. Paulo fala em Romanos 8 que a própria criação geme de expectativa para que esse dia chegue, o dia da redenção completa do nosso corpo, inclusive, né? Paulo fala que nós ganharemos um novo corpo em 1 Coríntios 15. Então, assim, que a gente possa também, porque às vezes a gente acostuma tanto com essa vida aqui na Terra, que às vezes a gente esquece que o paraíso não é aqui. Ou a gente acha que o inferno já é aqui, ou às vezes a gente acha que o paraíso já é aqui, e nenhum dos dois é aqui. Nem o inferno e nem o paraíso. Então a gente precisa recobrar esse anseio, esse desejo para que, enfim, o dia chegue, né? E aí Paulo vai falar em 2 Coríntios que é por isso que nós não desanimamos. Embora passando por tudo isso, por sofrimentos, por fora sendo desgastados, por dentro a gente é renovado, porque a gente sabe, ele vai dizer lá que essa leve e momentânea tribulação está juntando para nós, nem se compara com a glória que há de vir, né? Então que momentos como esse também, principalmente nós, por nós, e disse, está consumado. Se cremos que ele padeceu por nós, que ele sofreu por nós, nós cremos que é certeiro, não há dúvida, foi consumado. Nós podemos ter certeza absoluta de que no dia em que ele voltar, no dia que a trombeta soar, nós iremos. Nós seremos... Quebrou. Nós seremos arrebatados e viveremos com ele na eternidade. Então nós não há mínima dúvida em nós e nem mesmo medo do dia em que ele voltar. Pelo contrário, há uma certeza em nosso coração. Espera aí, só um minuto, irmão. Vem cá, deixa isso aí. Deixa isso aí. Messias está dizendo, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança as provações, pois depois de serem provados receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Para. O Nicolas tem cara de levado, hein? Vocês acham que ele está fazendo bagunça aqui? Vocês acham que ele está fazendo bagunça aqui? Eu acho. Eu acho que você está fazendo bagunça. Pastor, você conhece o William Torres, da Rádio Evangélica lá em Ouro Branco? William Torres? Ainda não. Ah, tá. A esposa dele, a Thalita Cristina, está online também com a gente. Amém. Muito bem. Então, eu posso ler a fala do pastor Manuel Messias aqui? Pode. Do que eu tinha preparado, eu já encerrei. Hã? Do que eu tinha preparado para compartilhar, eu já finalizei com isso. O pastor Manuel Messias, ele disse assim, ele é da Primeira Igreja Batista, né, livre em Conselheiro Lafayette. Deus quer de nós propósito de vida consagrada. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós, como representantes do reino de Deus, temos que mostrar o erro do povo. Vemos diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós também andávamos no erro, mas Jesus tocou nossas vidas. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim é o caminho da morte. Provérbios 14, 12, né? Não devemos preocupar com tragédias. É o princípio das dores. Mas como cristão,
Não nos surpreendemos nem tememos nada. Devemos consagrar mais e mais a nossa vida. É um pouco do resumo do que ele falou. E a verdade é a nossa fala, é a sua fala também até então. Que Deus abençoe o pastor Manuel Messias, irmão, dizendo que o Nicolas está brincando e fazendo bagunça ao mesmo tempo, né? Né, Nicolas? Tá um furacão aí. Pastor? Tá. Só um minutinho. Tá, à vontade. Então, essa é a grande verdade. Jesus está voltando. O William Chico diz isso. Somos eternos, não aqui, mas no Jerusalém celestial. Irmã Maria do Carmo de Santos Dumont está dizendo: Deus é bom o tempo todo, glória a Deus, amém. Pastor, dentre tantas catástrofes ocorridas no planeta, teve alguma que mais te chocou ou te sensibilizou? Ou te deixou assim perplexo, dentre tantas? Lembra da tsunami? Lembro. Aquela das Torres Gêmeas, aquilo pode-se dizer catástrofe ou tragédia? Das Torres Gêmeas. Então, eu penso que é uma tragédia, né? Causada, óbvio, pelo homem, né? Mas é mais uma tragédia. Catástrofe, eu acho que é mais como essa do Rio Grande, né? Que é da natureza e tal. Mas o 11 de setembro... O 11 de setembro, mesmo tendo, igual eu tô te falando, mesmo tendo uma explicação, foram terroristas e tal, não deixa de ser uma tragédia, o tanto de pessoas que morreram naquele dia, né? Então é pensar menos nas causas e mais no, como a gente tem falado, né? Mais em lamentar e... porque morreram pessoas inocentes, né? Qual que te sensibilizou mais? Foi a tsunami na Indonésia ou no Japão? Então, assim... Você não tem uma assim que... Do que eu me entendo por gente é a Covid-19. É? Né? Covid-19 é que mais... Foi demais, não foi? Nossa, Deus, foi... Principalmente os 2 primeiros anos ali, né? As piores coisas. E eu acho que em função também de ter sido o mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que, pelo menos na nossa geração, foi a primeira vez que a gente viu algo a nível mundial. Né? Então... O nosso irmão William Chico, ele acabou de escrever aqui, pastor Lucas Melo, uma frase de um dos meus hinos que eu compus. Ele disse assim, ele escreveu assim: onde estava Deus durante o terremoto lá no Haiti, na tsunami no Japão e lá na Indonésia? É porque eu vivi, que nem eu te falei, a tragédia em Nova Friburgo. Eu estava lá, fiquei 3 dias, 3 noites isolado, sem poder sair da cidade. Eu vi tudo aquilo. Eu tive que jogar sapato e meia fora, você acredita? Jogar no lixo. Então, quando eu saí de lá, passou um tempo, Deus me deu esse hino. O hino chama-se Onde Estava Deus? Depois eu vou te mandar. Pode me mandar que eu vou ouvir. É muito bonito. Então, sensibilizou muito para você a Covid, né? Você acha que a humanidade parece estar se distanciando cada vez mais das coisas de Deus? Ou isso é uma falsa ilusão da nossa parte? Sua opinião. Não. Desde Gênesis 3, desde que Adão e Eva pecou, que a gente é só ladeira abaixo, né? Eu gosto... Um dos textos que eu mais, assim, gosto na Bíblia, e aí gosto no intuito de, inclusive, pregar o Evangelho, é Gênesis 6:5, que a Bíblia diz que Deus olhou, né? Os homens se multiplicaram, Deus olhou e viu que a maldade, aí diz assim, Deus viu que toda a inclinação do coração do homem era sempre e somente para o mal. Toda inclinação do coração do ser humano, e ali ele engloba tudo geral, ele não faz acepção ali, era sempre e somente para o mal. E aí ele decide matar todos através do dilúvio, né? E aqui, eu não sei se vocês já pararam para pensar, no dilúvio morreu crianças, jovens, idosos, pessoas que, se a gente tivesse na época, a gente diria, fulano é inocente, fulano não fez nada, olha. Mas por quê?
Porque depois de Gênesis 3 não existe nenhum inocente. Nós nascemos em pecado. Então, de certo sentido, é um pouco duro dizer, mas é uma realidade bíblica. Não há, vamos dizer assim, inocentes, né? Então, de certo sentido, quando nós sofremos algo fora do Éden, eu entendo o modo como a gente diz, né, inocente e tudo mais, né? Eu entendo, a gente está pensando mais em gravidade ali, né, de consciência e tudo mais, eu entendo. Mas numa teologia ali mais, vamos dizer assim, mais seca, talvez, não há inocentes, né? Tem um pastor que eu gosto de ouvir que ele diz assim que a pergunta não é por que pessoas morrem, mas por que não morrem todos, a exemplo do dilúvio. Porque se Deus fosse fazer justiça mesmo, todos morreriam como morreram no dilúvio, e só sobrou a família de Noé, mesmo assim pela graça de Deus, né? Tanto que a prova disso é que depois começa por eles o pecado novamente, né? Então a resposta não é porque morrem inocentes, a pergunta que temos que fazer é porque Deus não mata todos, né? Porque se ele fosse cumprir a justiça, ele faria isso, né? Ele deveria fazer isso, mas ele é misericordioso, então ele não nos dá o que merecemos, né? Então, essa é a pergunta. E outra coisa é que só houve um momento na história, só houve uma pessoa na história que era inocente, de fato, e sofreu mesmo assim. Só teve uma pessoa que foi de fato inocente 100%, e ainda assim sofreu, que foi o nosso Senhor Jesus. Tirando ele, não tem inocente, né? E aí como última fala minha, inclusive, eu acho que a cruz é central para nós cristãos. Então, em momentos como esses, quando a gente pergunta onde está Deus, Deus está soberano sobre toda essa situação. Porque ele esteve soberano sobre a morte do próprio filho. Ele não está soberano sobre os nossos sofrimentos. Segundo, Deus deixou de amar as pessoas por permitir que tudo isso acontecesse? Ele deixou de amar o filho ao permitir que o filho sofresse aquilo? Não. Né? Deus, esse sofrimento é o fim? O sofrimento de Cristo foi o fim? Não, pelo contrário. O sofrimento do filho e a morte do filho, não só o sofrimento, mas a morte do filho, é o que nos dá esperança. Então que a gente possa sempre lembrar da cruz como referência de tudo, de que ele permanece no controle de todas as coisas, que o fato dele permitir que tudo isso aconteça não é porque ele não ama, porque ele não deixou de amar o filho, e na verdade o filho sofreu tudo que sofreu porque ele estava nos amando, né? E que possamos nos lembrar que a promessa que ele tem para nós, e que inclusive o filho dele consumou, não é para essa vida aqui, não é para esse período que estamos vivendo, mas é para quando o filho voltar de novo. Então lá está a esperança. Então a gente tem que se lembrar disso, né? De que aqui ele já nos... Deus sempre é sincero na Bíblia, Deus é radicalmente sincero na Bíblia, e ele nunca prometeu. Muitos podem prometer por aí, mas Deus nunca prometeu que esse período da história nós não iríamos sofrer. É verdade. Né? É verdade. O que ele prometeu é que quando o seu filho voltasse uma segunda vez, aí sim, de forma plena e perfeita, não haverá mais nem morte, nem choro, nem lágrima, porque o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas que nós pingamos. Na verdade, ele já está recolhendo. Apocalipse diz que ele recolhe numa taça as lágrimas dos santos. Então ele já está recolhendo e ele vai enxugar ele mesmo dos nossos olhos todas as lágrimas. E o que temos que fazer é crer e confiar com toda a nossa fé, esperança e confiança nessa promessa, nessa esperança, para que ela nos dê força para viver aqui, passar por tudo aqui e sabermos que tem uma canção, e eu finalizo com ela, do Marcos Almeida, é uma das canções mais lindas para mim,
E ele diz assim na canção: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. As lágrimas são por enquanto, mas ele diz, mas o amor é para sempre. Então, toda dor aqui é por enquanto. Mas quando raiar o dia, quando ele voltar, não estou lembrando as frases certas, mas procurem. Toda dor é por enquanto, é o nome da música. Descreve Marcos Almeida, toda dor é por enquanto. E ele fala, toda dor é por enquanto. Mas quando raiar o dia em que ele voltar, aí o amor vai ser eterno, o amor é para sempre. Conhece o William Chico? Toda dor é por enquanto, Marcos Almeida. Eu vou procurar depois. Pastor, não é fácil, né? Mas isso é muito bonito, né? O céu é nosso lugar. Olha, como pastor, com certeza você já passou por muitas experiências, apesar de jovem. Gostaria de nos contar uma das que mais marcou a sua vida no seu ministério, uma experiência que marcou mais o seu ministério? Pode responder rapidamente. Vou falar desses 4 anos de plantação, né, da Cristo para a Cidade. E eu acho que até se aplica a essa situação também. Algo que me marcou nesses 4 anos, vai caminhando para 5, foi um jovem que ele esteve no culto a convite de um dos membros da igreja, ele esteve no culto, ele estava passando por momentos difíceis, esteve no culto, e 15 dias depois ele faleceu. Alguns suspeitam de que ele se suicidou. Ele foi encontrado em casa, morto, e algumas situações ali no quarto que alguns suspeitam de que foi suicídio, mas a família não expôs depois. Mas, enfim, por que isso me marcou? Porque 15 dias antes ele esteve no culto lá na igreja. E por que isso foi marcante para mim? Porque é uma reflexão que eu vira e mexe, eu me lembro. Deu me questionar assim, como pregador, como pastor, provavelmente, com certeza, aquele foi o último culto em que ele participou, foi a última igreja em que ele pôs o pé. Talvez a última pregação que ele teve a oportunidade de ouvir, pelo menos pessoalmente. Será que eu preguei o evangelho para ele? Será que eu falei daquilo que é essencial? Será que eu não gastei 1 hora de pregação com palestra motivacional, com promessas para essa vida e deixei de falar da promessa que de fato serviu para ele, que foi a promessa para a vida eterna? Então isso me marca porque eu reflito de que diante de pessoas que às vezes sofrem ou morrem, será que eu ali na minha caminhada, se eu tive a oportunidade de conviver com essa pessoa, será que eu preguei o evangelho, falei de Jesus, da esperança que vai além dessa vida para ela? E como pastor, será que as pessoas que estão no culto ali, se for o último culto dela, será que ela esteve numa igreja centrada no evangelho? Será que ela ouviu uma pregação cristocêntrica que prega o Cristo? E que pelo menos ela teve essa oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho para talvez crer ali, ou talvez no seu último minuto lembrar. E aí nós podemos ter esperança de que talvez o encontraremos na eternidade. Então acho que assim, nesses 4 anos da Cristo para a Cidade, uma experiência que me marcou foi essa, que eu sempre vira e mexe estou lembrando. Isso molda a minha forma de pregar, isso molda a minha forma de querer ser assim o mais centrado possível no evangelho, na mensagem, no Cristo crucificado e naquele que é a nossa esperança, não para essa vida em primeiro lugar, mas para quando a morte bater na porta, a gente poder falar como Paulo, né? Eu tô tranquilo porque vai ser lucro se eu morrer. Puxa vida, foi marcante mesmo então, hein, pastor? Foi algo bem pessoal, né? E você está expondo esse algo bem pessoal para nós, e isso aí aumenta a nossa fé, isso aí contribui muito para o nosso aprendizado e para a nossa meditação, como cristãos, como ministros, pregadores, como Jesus nos deu o ID, né? Então, nós estamos aí nessa missão de ir fazer discípulo, né? Muito bom, muito bem colocado. Eu creio que isso aí constrangeu o nosso coração
e nos motivou ao mesmo tempo. Nos motivou a falar do evangelho como ele tem que ser falado, não é verdade? Como ele tem que ser dito, como ele tem que ser pregado. E não como de uma forma fantasiosa, como tem sido hoje, infelizmente, né? Sim. Como pastor, ser humano e cidadão do céu, pastor Lucas Melo, você com certeza tem algum sonho. Poderia nos contar rapidamente? É a última pergunta. Então, como se diz, meu sonho, se tratando assim da vida cristã, né, é o sonho de poder ser usado por Cristo para alcançar pessoas, né, de apresentar pessoas o evangelho, de poder tem uma música, até estava ouvindo ela hoje novamente, do Anderson Freire, Força e Sabedoria. O refrão ele diz assim: te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo com obras, com fé. E aí ele tem um outro trecho que ele fala assim, como é que é, gente? Que ele fala sobre viver de tal forma que o meu futuro será linda recordação. Ou seja, é você olhar para trás e poder, analisando a sua própria caminhada, poder dizer que você deu a vida por Cristo, né, para apresentá-lo, e que você, vamos dizer assim, não se arrepende, né, da sua trajetória, de que você dedicou a ele, tomou a sua cruz e o seguiu. E o meu sonho é esse, é poder, não como obra meritória, né, mas poder dizer para ele que, vamos dizer assim, eu não só o amei na minha vida, mas também dei o meu melhor para poder compartilhar o evangelho com outras pessoas. E hoje também, né, plantando uma igreja, meu sonho é poder plantar uma igreja que nos próximos anos se consolidem, não centrado na minha pessoa, mas no evangelho, e que inclusive, sei lá, daqui a uns anos Jesus me manda para outro lugar, ou eu vou para outro bairro, ou eu chego, como a gente tem visto, né, ao jubileu, né, e a igreja permaneça, como exemplo do pastor Jair, a igreja permaneça e outros pastores sejam formados e continuem sendo, seja uma igreja fiel a Cristo, ao evangelho, na cidade. E também, hoje, como membro da diretoria do Conselho de Pastores, né, e até mais especificamente como presidente, poder contribuir para a unidade da igreja também na cidade e poder também ser um motivador, que eu me vejo como isso, como um motivador para que, como alguém que vai sempre buscar ali com essa força e juventude, né, que o Senhor tem me dado, motivar os pastores e encorajá-los a acreditar de que a unidade é possível e que devemos buscá-la, né, para a glória de Deus. É isso. Maravilhoso, sonho maravilhoso. Você também é presidente da Ordem dos Pastores da cidade? Sim, hoje eu sou, desde novembro do ano passado, estou desde 2021, né, compondo a diretoria. Estava com o pastor Renan, né, como presidente desde 2021, eu era o primeiro secretário, e aí final do ano passado a gente fez uma modificação, concorremos à reeleição, e aí eu fui a presidente e nós ganhamos, então estou servindo também aí como atual presidente, tentando também encorajar, né, os irmãos pastores e toda a igreja de Jesus a ser unida, né, de fato, e poder juntos servir a cidade para a glória de Deus. Deus. Agora, podemos contar para o pessoal a surpresa que a gente preparou para eles, pastor Lucas, que você deve estar pensando assim, o que será que esse irmão está arrumando? Que eu não estou sabendo disso. A surpresa é a seguinte, é que a gente vai fazer a live sobre louvores, os Sim. louvores que agradam a Deus. Amém. Vai ser muito bom também. Um assunto muito importante também. Vou fazer uma pergunta que você não vai responder. A pergunta é para ficar para a próxima live, né? Quando você tiver tempo, é claro, né, pastor? A pergunta é a seguinte: existe louvor que não é para Deus?
Com É uma certeza. boa pergunta. Existe louvor que não é para Deus? E aí? Como é que fica essa situação? Com Né? certeza. Resposta Muito simples, com certeza. Ela mais estendida na próxima live. Estende mais. E nessa live, o Willer Chico, que está batendo palma ali, ele vai participar. Ele vai Amém. vir pessoalmente tocar violão aqui com a gente. Amém. Muito bem, pastor. Suas considerações finais, eu quero agradecer você de todo o coração, tá? Por ter atendido aí nosso convite. Foi um bate-papo muito sadio, muito gratificante e muito relevante, né? Amém. Para a glória de Deus e muito edificante também, né? Glória a Deus. E suas considerações finais, querido pastor Lucas Melo. Minhas considerações finais orem, lamentem, né? Chorem com os que choram, coloquem a compaixão em prática, né? E a última coisa lembrem-se sempre da cruz como referência para tudo, né? De que o nosso Deus permanece no controle, afinal de contas, se ele se manteve no controle quando o próprio filho estava na cruz, ele também permanece no controle da nossa vida e com os nossos sofrimentos. Se ele fez com que, vamos dizer assim, daquela quinta para sexta trágica que foi toda a paixão de Cristo, se ele fez com que todo aquele sofrimento e a morte do próprio filho cooperasse para o nosso bem e o nosso bem eterno, ele também fará com que os nossos sofrimentos aqui também cooperem para o nosso bem eterno, né? Então, que possamos e que nos lembremos que quando ele permite essas coisas e não nos explica, que possamos nos lembrar que os discípulos na crucificação também não entenderam. Eles foram entender depois, né? Mas mesmo sem entender e Jesus ter explicado nos mínimos detalhes, tudo aquilo aconteceu porque Deus não porque Deus deixou de amar, mas porque ele estava amando, né? Ele estava amando através daquilo. Então, possamos crer que ainda que ele não nos explique, não responda às nossas orações de forma satisfatória, que possamos sempre confiar de que o Cristo é a prova de que ele continua nos amando, continuará nos amando, é a garantia de que ele nos amará eternamente, que nada foge ao controle dele e que, pelo contrário, como Paulo disse, se ele foi capaz de moer o próprio filho na cruz para o nosso bem, o que ele não possa permitir ou fazer que também não vá contribuir para esse mesmo propósito, né? Então, que possamos ter a cruz como central também em nossos pensamentos, principalmente nos dias maus. Glória a Deus, muito bem, muito boa a sua fala. Agradecer o pastor Manuel Messias, agradecer o diácono Lucas, agradecer de Congonhas, agradecer o presbítero João Batista de Macaé, a missionária Arlete, pastor Valdeni de Nova Friburgo, no Rio, agradecer o Willer Chico, agradecer a irmã Maria do Carmo de Santos Dumont, agradecer o irmão Daniel Roseno de Congonhas, agradecer a todos, a Thalita Cristina, que está online com a gente também, e agradecer a todos vocês. A Thalita Cristina é minha filha. Quase. É da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Ouro Branco. Se fosse de Lafayette, eu ia falar que amanhã eu prego lá na Presbiteriana do Santa Efigênia. Então você conhece o William, meu genro? Não, lá vai ser a primeira vez que eu vou ir lá, né? Que eu vou na Presbiteriana com os irmãos lá. Muito bem. O Daniel Roseno está dizendo: a paz do Senhor, grande aprendizado. Boa noite a todos. Continue abençoando a todos os irmãos Sérgio e pastor Lucas, grande sábio. Amém. Nosso sábio, pastor Lucas. Deixa eu responder o irmão João Batista. Tá perguntando cadê o Nicolas? A minha esposa acabou de atender, passou caladinha, recolheu ele, já deu banho, tá? Agora, acabando aqui, eu vou limpar a bagunça que ele deixou aqui. O Senhor. Tá bom, querido. Agradecer a todos vocês, tá? Do fundo do coração. Amém. Prazer a todos os irmãos.
eu não gosto de falar o nome das pessoas, pastor, que participam com a gente, porque eu posso esquecer de alguns, né? Mas que Deus abençoe a todos. E a gente termina não com o hino do Jair Pires, não, mas com o hino Já repuja a glória eterna de Jesus, Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, sinais de sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Obrigado, viu, pastor Lucas? Amém. Nosso carinho, nosso abraço. Igualmente, recíproco. Você, o Nicolas, sua esposa, que não conheço, mas toda a sua casa, a sua igreja, o seu pastoreio, a sua direção aí no clube, no conselho. Conselho de Pastores. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Presbítero Neto, nosso irmão do coração, lá de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, região dos Lagos. Os irmãos da região dos Lagos que estão online com a gente, Presbítero Neto, nosso irmãozão do coração, breve vai estar aqui visitando a gente, cantando em nossa igreja. Irmã Arlete, que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado a todos vocês. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Com Deus. A live fica gravada. Você que não é inscrito no canal Música Mensagem, se inscreve, deixa o like para fortalecer o canal. Que Deus te abençoe, tá? Se inscreve no canal. Aí você clica no joinha, no like. E você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal Música Mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe. A próxima live nós vamos fazer também com o pastor Lucas sobre louvores cristocêntricos, louvores que agradam a Deus, louvores que falam do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.